Boa noite a todos, sejam bem-vindos ao programa Ideias em Debate. Eu sou Ezequias Costa Filho, sou piauiense, sou engenheiro formado pela PUC do Rio de Janeiro, com mestrado também no Rio de Janeiro, sou empresário, sou consultor, sou ex-professor universitário e também sou ex-presidente da Associação Industrial do Piauí. Esse programa, ele não é um programa de entrevistas, ele é um programa, como o nome já bem diz, de debates. Então, nós estamos aqui com o objetivo de discutir o progresso do Piauí e uma melhora no ambiente de negócios. Nós queremos tratar com independência todas as questões do nosso Estado, mas sem qualquer viés político partidário. O nosso tema é o comércio do varejo e temos aqui duas pessoas muito especiais no nosso Estado como debatedores. O doutor Marcos Pinto, do Pintos Magazine, e o doutor Tertulino, que é presidente do Sindlojas. Então, hoje o PIB do Brasil de 2018, foi de 7 trilhões de reais. O PIB do Piauí ficou na faixa de 50 bilhões. Então, para você ter ideia, 7 trilhões do PIB do Brasil, o PIB do Piauí 50 bilhões. Isso significa que o nosso PIB é apenas 0,7% do PIB do Brasil, menos de 1%. Isso nos coloca, evidentemente, numa posição de um Estado muito pequeno. Curiosamente, ele tem aí o setor agropecuário, que é um setor muito falado, com menos de 10% de participação nesse PIB. A indústria na faixa de 12%, 12,5%, o comércio já maior, 14%. 14,5%. E por aí vai, vários outros setores, mas assim, o que chama a atenção é que o maior setor do Piauí é o governo, que tem mais de 30%. O comércio do Piauí, hoje, por dados que nós levantamos, ele fatura da faixa de 440 bilhões de reais, emprega 110 mil pessoas e tem na faixa de 20 mil estabelecimentos. Dentro da economia do Piauí, o setor mais importante é o comércio e que tem uma relevância muito grande no emprego. E como está o comércio agora? 2019 foi um ano bom para o comércio do Piauí, quase todos os segmentos do comércio tiveram crescimento. Já 2020, Marcos, aqui mostra alguns números que me chamaram a atenção. O comércio do varejo simples, o varejo mais picado, teve ainda um aumento de 1,2%. O que eles chamam de varejo ampliado, que soma a esse varejo simples, as lojas de departamento, os shoppings, etc., já teve uma queda de mais de 1%, de 1,5%, já em 2020. E o comércio de veículos, esse caiu 14%. Então, apesar da gente ouvir aqui e ali algumas informações que o veículo está vendendo bem e tal, as estatísticas questionam esse número. E o grande, realmente, vencedor nessa corrida foi o comércio de material de construção, que todos que estamos no setor sabemos que está embalado. Então, mesmo com a pandemia, como já houve algum movimento, mesmo em 2020, quando foi liberada a construção civil, aqui no Piauí o comércio da construção civil cresceu 10%. É um número alvissareiro, considerando que no ano anterior ele cresceu 22%. Excelente. Né? Então, ele já é excelente. Né? Nós estamos aqui com nossos debatedores e eu gostaria de iniciar perguntando ao Marcos sobre essa situação dos centros de distribuição. Vários estados, a gente sabe que Pernambuco foi um deles, grandes empresas criaram CD, centro de distribuição, e com uma série de vantagens fiscais. E esses centros de distribuição passaram a agredir, não sei se é essa a expressão correta, a economia de alguns estados que não faziam parte disso. E o estado do Piauí parece, você vai me corrigir se eu estiver equivocado, na época foi muito resistente à chegada desses centros, não sei se propriamente, acho que a ideia era proteger o comércio local, e houve, inclusive, empresários daqui que saíram de Teresina e colocaram os CDs fora. A gente sabe dessa situação.
Então, assim, eu queria pedir que você desse uma explicada melhor para a gente desses CDs, o porquê deles e qual foi o efeito que eles tiveram aqui para o nosso comércio. Certo. Primeiro, boa noite a todos. Em relação a esse tema especificamente, Ezequias, a gente tem, na verdade, eu até vou fazer vendo de um ângulo maior, né? Perfeito. A gente tem, na verdade, um país com um sistema tributário extremamente complexo, né? Extremamente custoso para as empresas e para o próprio Estado, né? Porque, na verdade, a gente tem uma elite do funcionalismo alocada nesse controle, e quando eu falo elite, não é elite no sentido da preparação. Nós temos pessoas com preparo intelectual, né, com muita formação, para administrar esse sistema tributário que é extremamente complexo, né? Então, assim, essa inteligência poderia estar focada para a gestão pública que favorecesse o nosso desenvolvimento, né? Se a gente tivesse um sistema tributário menos complexo. E, embora acho que há um consenso desse diagnóstico, há uma certa lentidão, a coisa da guerra fiscal, né? O impasse entre os estados de construir um consenso. E quando acontece um consenso, vem o judiciário, no caso o STF, né? Assim, por exemplo, a coisa do ICMS interestadual para as pessoas físicas. O meu amigo Tertulino é mestre em contabilidade, sabe bem aí como essa coisa funciona, né? Então, assim, quando uma pessoa física comprava um produto que custava R$100 faturado do Rio de Janeiro para cá, os 17% ou 18% de ICMS ficavam todos no Rio de Janeiro. Depois houve uma legislação que fracionou, né, gradualmente para que parte desse imposto viesse para o estado de destino, o que é absolutamente justo, já que a gente já é prejudicado por não ter a produção, se não tiver arrecadação em cima do consumo, pior ainda. Com certeza. Então, assim, houve acho que até São Paulo tem um mérito, que eu acho que era um grande dificultador nesse xadrez, mas concordou, né? E assim houve uma unanimidade no CONFAS e passou a fazer essa tributação. Esse processo de transferência para os estados de destino levou 5 anos. Só que o STF pegou e considerou que a legislação teria que ter sido feita por, me ajude, lei complementar, não é isso? Que, assim, que exige um quórum maior. E aí não tinha sido, invalidou tudo, começou tudo de novo, estamos aí tramitando uma lei que a gente espera que passe. Me alonguei assim, mas só para mostrar que essa questão da complexidade, eu acho que a gente tem que caminhar para um sistema mais simples, mais equânime, né? Assim, equânime no sentido de que seja equânime entre os estados e equânime também entre os contribuintes, quer eles estejam aqui dentro ou quer eles estejam fora, porque o sistema atual está repleto de distorções, de favorecimentos assim, casuísticos, né, dentro dos vários estados, ou nessa competição fiscal em que o Estado abria mão desses impostos porque sabia que aquele produto não ia ficar lá, então ele está transferindo na prática o ônus para o Estado de destino, que deixou de arrecadar. Então, assim, essa questão digamos assim, do incentivo para o atacadista, ele está inserido numa coisa maior, né, que eu acho que deve ser o foco da nossa ação. Assim, você sabe que a gente vem de sucessivas tentativas de reforma tributária que até hoje não vingaram, né, nunca saíram. Agora estamos assim, com mais uma série, mas eu acho assim, que é preciso tratar o problema na origem, né? Eu sou um entusiasta de que a gente passe por uma reforma tributária
que caminhe para que a base fosse em cima das transações financeiras, né? A gente acompanhou, quando eu fiz a minha primeira viagem para fora, foi quando eu casei. Nesse tempo, 1981, cartão de crédito era restrito a pouquíssimas pessoas. Internacional, então, nem existia, né? Eu comprei uns dólares para poder viajar, né? Tinha que esconder na bolsinha e tal, porque cartão de crédito era uma coisa que não existia. Hoje o cartão de crédito foi massificado, as transações financeiras, o Pix, que foi uma invenção sensacional do Banco Central, né? Aumentou esse universo de transações financeiras, né? E formalização decorrente disso. Então, assim, eu acho que essa é a melhor base de cálculo, tanto para descomplicar, como combate à sonegação, porque ela é praticamente insonegável, né? Então, assim, esse deveria ser o horizonte. Especificamente, como eu disse, a coisa do atacado, ela faz... um grãozinho de areia numa grande confusão. Nesse mundo todo, essa confusão que nós vivemos aí, tributária. De que maneira isso afetou o comércio daqui, o Tertulino? Essa questão, por exemplo, da colocação dos CDs, ou mesmo essa questão tributária toda? Somente o comércio mais, vamos dizer assim, miúdo. Bom, boa noite a todos. Boa noite. Na realidade, ele teve uma afetação muito grande, né? Por exemplo, você tinha um CD que ele fica num determinado estado e ele tem um incentivo fiscal. Vamos supor que ele pague lá o equivalente a 2% em cima do faturamento dele de tributos lá. Quando ele transfere para cá, mesmo vamos supor que ele seja em qualquer estado do Nordeste, né? Ele paga 2% lá na origem dele e ele paga o DIFAL aqui em nosso estado, que equivale a 6%, certo? Mesmo ele pagando esses 6%, a carga tributária fica bem menor do que se esse produto fosse produzido aqui e também o produto que o varejista em si vai pagar. Quer dizer, a tributação termina ficando só para o varejo em comum. Então, esse varejo ele vem sofrendo muito nessa situação, exatamente em decorrência desses grandes CDs que são fora, né? Não é que, digamos, a gente pode ser contra os CDs, não, eles são bons em determinados pontos, mas ele tem essas situações que são extremamente prejudiciais no momento aqui principalmente de controle da parte tributária que os estados vêm fazendo. Por exemplo, se você tem um CD aqui, você instala um CD aqui e instala uma filial, a matriz está no outro estado. Além de você não deixar tributo aqui, que você vai pagar 2% ou 3% em cima do faturamento, que é o que tem dos atacadistas, você também está levando todos aqueles tributos federais lá para o estado da onde está situada a matriz. Afinal de contas, todos os tributos federais também vêm uma parte para o estado onde está lá centrada a matriz, né? Então, se eu estou filial, eu não tenho esses tributos federais aqui. Então, por exemplo, eu acho que se o estado ele vai conceder o CD, aquela situação do benefício fiscal, mas manda o cara botar a matriz dele aqui. Ele não é filial, obrigatoriamente ele teria que ser uma matriz aqui, para poder, pelo menos, parte daqueles tributos federais que são recolhidos, ele também ficar aqui em nosso estado. E isso que não vem acontecendo. Então, isso vem prejudicando muito essa parte aí. Hoje, a fiscalização está mais presente, com o advento da nota fiscal eletrônica, hoje com os SPED da vida, isso aí, tudo, o Estado ele tem controle de tudo. Então, a fiscalização ela tá bem mais presente. O problema ainda que a gente vê dentro das fiscalizações é que ele só fiscaliza mais aqueles que estão mais organizados, que entregam todas as obrigações. Aqueles outros que não entregam nada, que estão lá, esses ficam de fora. Quer dizer, esse é um problema ainda que a gente vem sofrendo muito ainda em nosso estado. Então, o que nós precisamos é que, ao invés da fiscalização focar naquele que está organizado, que está aqui presente, que está recolhendo tributo, ela foca naqueles outros que estão desorganizados e que realmente terminam não recolhendo tributos, né? Isso prejudica muito
a nossa atividade comercial aqui no nosso estado. Perfeito. E assim, daí me permite só um gancho aqui claro. no que o Tertulino falou. Daí eu acho que a grande vantagem do imposto não declaratório, né? Aquele imposto sobre as transações financeiras, ele na verdade ele não requer uma iniciativa do contribuinte, né? Ou do fisco, né? Como as transações financeiras são facilmente monitoráveis, né? Essa tributação poderia acontecer independente de declaração ou não, o que seria uma grande vantagem. Aí nós teríamos um problema, por exemplo, em questão das relações financeiras, se realmente fosse apenas, né, aquele tributo único ali, né? O problema é que o governo terminou querendo criar mais um, né? Esses que são problemas. Me permite só mais uma observação em relação ao que o Tertulino falou também, assim, que, como eu disse, eu acho que os caminhos existem, né, Tertulino? Porque, assim, chegou a ser aventado até dentro das várias ideias que surgiram, de que o tributo sobre as transações financeiras fosse compensável, né, em outros tributos. E aí, então, assim, gradativamente ele iria crescendo, compensando até que a gente eliminasse os demais tributos, até com a segurança em relação à calibragem da alíquota, né? Porque isso é uma grande dúvida, assim. Obviamente, a gente não pode imaginar que a gente vai reduzir a arrecadação. Isso está fora de cogitação, assim, inviabilizaria o Estado, o que não interessa para ninguém. A gente precisa ampliar a base, tornar o sistema mais eficiente, menos complexo, para aumentar a produtividade e depois o ganho em função disso. Sem dúvida. E nós vamos retornar a esse assunto. Agora nós vamos fazer uma pequena pausa e retornaremos na sequência nesse mesmo tema.